Olá, sejam bem-vindos ao CETEPS. Meu nome é Eduardo Brandão, sou advogado, técnico de transações imobiliárias e hoje na nossa matéria Organização e Técnicas de Negociações e Vendas nós vamos estudar o planejamento, que é o tópico 2.4.1 da nossa apostila. Primeiramente, é interessante vocês conhecerem qual é o conceito de planejamento. O planejamento ele tem a finalidade de estabelecer os objetivos e definir os meios. Os meios são as estratégias que serão utilizadas para alcançar esses objetivos. E o planejamento ele tem a finalidade de definir aonde se quer chegar e como você vai chegar lá. Então ele vai definir quais serão objetivos de longo, curto e médio prazo e como que você chegará ali, naquele ponto. Além disso, através do planejamento você vai identificar as oportunidades, as ameaças, as fraquezas e forças para você ajeitar a sua organização, a sua empresa da melhor forma para enfrentar os problemas futuros e aproveitar as oportunidades futuras de acordo com as suas forças e fraquezas. Nós temos alguns princípios do planejamento como princípios gerais. Nós temos o princípio da contribuição aos objetivos. Então, o planejamento ele tem sempre a finalidade de alcançar o objetivo máximo, fazendo o cumprimento de vários objetivos menores. Esses objetivos menores devem ser cumpridos, devem ser hierarquizados, quais são mais importantes que os outros, mas todos devem ser cumpridos em sua totalidade para contribuir com o objetivo maior, o objetivo máximo que foi aquele previsto inicialmente. Nós temos também o princípio da precedência do planejamento, através do qual é definido que o planejamento ele deve ser feito antes da sua operação, antes de você realizar o exercício ali da sua atividade, para que você obtenha os melhores resultados. E ele sempre vem antes das outras funções administrativas, que como já estudamos nos outros tópicos, são a função organizacionais do planejamento, organização, direção e controle. E ele vem sempre antes e com base nele que as outras funções administrativas são desenvolvidas. Nós temos o princípio da maior influência e abrangência, ou seja, no planejamento você vai ter uma análise mais abrangente e vai ter uma penetração maior em todas as áreas. Você vai abranger todas as áreas, você vai fazer uma análise de uma forma global para que todos os pontos sejam avaliados e esses pontos, passando por um planejamento, eles podem ser modificados com base no planejamento enquanto ele for executado. Nós temos também o princípio das maiores eficiência, eficácia e efetividade, através do qual o planejamento ele deve sempre maximizar os resultados e minimizar as dificuldades ou as deficiências. Ou seja, através do planejamento você sempre vai buscar ali maximizar os seus resultados com o mínimo de dificuldades, com o mínimo de deficiências e o mínimo de utilização de recursos. O que acontece? Muitas vezes você tem na sua empresa um aumento de faturamento, mas nem sempre o aumento de faturamento significa um aumento do lucro, porque muitas vezes você, dependendo da forma como você atuar ali na sua imobiliária, você tendo um número maior de clientes, você pode ter um gasto maior, só que às vezes esse gasto maior não está refletindo num faturamento maior. Então ele sempre tem que ser analisado, você sempre tem que buscar eficiência, eficácia, efetividade, verificar caso a caso ali quais são os resultados que você está tendo com os recursos que você está utilizando e você tem que minimizar as dificuldades e as deficiências do seu negócio. Nós temos também o planejamento participativo, através do qual deve buscar uma participação de todas as pessoas envolvidas e o resultado não é o principal plano, mas sim o processo que é desenvolvido através da participação dos envolvidos, ou seja, você tem que incentivar todos a participarem, a contribuírem com o cumprimento do plano final, mas o processo desenvolvido ele é mais importante do que o plano final em si, porque se as pessoas não colaborarem, não participarem, será muito difícil você conseguir alcançar ali o plano final. Além disso, temos como princípio específico que o planejamento ele deverá ser coordenado e todos os aspectos do planejamento, todos os aspectos envolvidos, eles devem atuar de forma interdependente, ou seja, um aspecto do planejamento ele vai influenciar num outro aspecto, eles são interdependentes, é como se fosse uma máquina, cada engrenagem ela funciona contribuindo para o resultado final.
Por isso que o planejamento ele deve ser coordenado. Cada setor, cada departamento, cada uma das pessoas ali dentro da empresa tem que trabalhar de forma que contribuam para o objetivo final. Nós temos também como princípio específico o planejamento integrado, ou seja, o planejamento ele deve integrar os vários planejamentos que foram realizados dentro de uma empresa, seja o planejamento feito no nível maior como no nível menor da empresa, envolvendo todos os planejamentos, envolvendo todos os planos de todos os funcionários para que todos visem alcançar o objetivo comum. Nós temos também o princípio de que o planejamento ele deve ser permanente, ou seja, você sempre deve estar planejando, você sempre deve estar avaliando qual que é o resultado que está decorrendo desse planejamento. E como o ambiente é mutável, você deve sempre realizar uma revisão desse planejamento. Além disso, nós temos as filosofias de planejamento. Nós temos o planejamento conservador, que é aquele planejamento que ele visa só manter ali a condição atual. Ele tem a finalidade de manter a estabilidade e a manutenção do que está vindo sendo feito. Nós temos o planejamento otimizante, que ele visa melhorar, aumentar os resultados e diminuir os recursos utilizados. E ele sempre é voltado para adaptabilidade e inovação. E já nós temos também o planejamento adaptativo. É um planejamento que tem a finalidade de adaptar o seu negócio a uma situação que pode vir a acontecer, que vem acontecendo. E ele sempre voltado para enfrentar as contingências que surgem no decorrer do tempo. Então ele serve para adaptar a sua empresa às contingências que vêm ocorrendo e que podem ocorrer. Cada um tem a sua proposta diferente e o ideal seria sempre a adoção do planejamento otimizante. Você otimizar ali o que está sendo feito de certo e minimizar os erros, minimizar ali o que está sendo gasto indevidamente, entre outras coisas. Pessoal, muito obrigado. Hoje nós falamos aqui sobre o planejamento, os princípios gerais, as filosofias de planejamento e logo mais nas próximas aulas nós estudaremos os níveis de planejamento, entre outras matérias que são importantes para o entendimento da matéria completa. Muito obrigado, até mais!